Glórias a Deus. Eu estou muito alegre. Na realidade, quando eu venho aqui, eu me sinto em casa. Alguns rostinhos novos, mas para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula, conhecida como Ana. Já participei deste rebanho de gente VIP. Gente VIP! Vibrante ainda é vibrante, inspiradores no poder das Escrituras. Tá vendo como eu não esqueci? Glórias a Deus. E eu me sinto muito honrada pelo convite. Quando o Juan foi lá em Niterói, foi um tempo de mesa, foi um tempo muito de irmãos, né? Juntamente com a Thalita, a sua pequena, que já não está mais tão pequena assim. E aí quando a gente começa a observar as crianças que a gente pegou no colo crescer, a gente fala, Jeová, o tempo passa, né? Mas eu continuo jovem. Eu continuo jovem. Porque o Senhor é bom. E as misericórdias dele duram para sempre. E quando eu recebi esse convite, falei, nossa, Luan, muito obrigada, né? Meu espírito ficou muito alegre, porque a gente retorna em casa e se sente à vontade. Eu fui orar ao Senhor o que ele queria transmitir à igreja dele. Porque a igreja é do Senhor. Aleluia! Você pode dar uma glória por isso? Glória! A igreja é do Senhor. Aleluia! E eu falei com a minha liderança, trago saudações à minha liderança, novos começos. Me liberaram para estar aqui nesse domingo e falaram, seja usada. Tem um grupo de mulheres orando lá, com a qual eu lidero, o GC Pink aqui em Cambuinhas, que estão orando, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela vida de vocês. Então, que nesta noite, tudo que o Senhor já falou ao meu coração, que eu possa, sem demora, sem filtro, porque o Espírito Santo de Deus, ele não precisa de filtro. Ele tem que ter liberdade para atuar, para ministrar. E que você libere o seu coração nesta noite. Abra as portas do teu coração, porque o Espírito do Senhor está neste lugar. Amém? Nós vamos estar lendo, quem puder abra a sua palavra, a palavra do Senhor, em Salmos. Eu acho que essa palavra ninguém nunca ouviu. Glória a Deus. Salmo 23. Quem conhece Salmo 23 aí? Ô, glória! Então eu estou falando com crente que lê a palavra, amém? Se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Eu estou na versão King James, tá, gente? Está ali, ó. Tá ali? Ah, tá, amém. Glória a Deus. Então vamos fazer uma leitura responsiva, bonita? Vamos? Eu vou ler o primeiro, o irmão o segundo e assim sucessivamente. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Vocês repetem o segundo, gente. O segundo versículo, amém? Vai, 2, 1, 2, 3, 2, versículo 2. Verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça, por causa do seu nome. 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ei. Tu unges minha cabeça com óleo. Glória. E meu cálice transborda. Todos, certamente que a bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém.
poema de Davi. Um poema muito conhecido. Quando eu estava orando ao Senhor, inclusive o pastor Juanito, meu amigo, falou que fiz seminário, né, lá na Novos Começos. Antigamente não tiveram carisma, agora é Instituto Bíblico Revaiar, e eu terminei, né, os 2 anos. Nós estamos agora no 3º ano, que é o DIP, que é o aprofundamento de capacitação para líderes, pregadores, futuros pastores. E nós estamos aí nesse último ano sendo altamente impactados pelo poder da palavra. Glória a Deus. Altamente impactados pelo poder da palavra. Porque na palavra tem poder. Na palavra tem poder. Esta palavra, ela ainda muda histórias. Ela ainda cura. Ela ainda liberta. Ela ainda traz de volta o perdido. E eu estava orando ao Senhor. E crente, você não pode esquecer quem é o seu Deus. Eu orava ao Senhor e nessa última eu fiz uma pregação teste. E essa semana o Senhor me levou nesta palavra do Salmo 23. E eu orando ao Senhor, o que eu vou trazer para a tua igreja, para o teu povo. Que da Ana mesmo, a Ana não tem nada. Mas quando a Ana, quando o servo de Deus, e foi o que o pastor falou, se debruça diante das Escrituras, diante da presença e fala: Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero mais de ti. Ele vem e derrama porção nova. Ele vem e derrama poder. Ele vem e derrama glória. E naquele momento o Senhor falou: continue, porque eu vou dentro dessa palavra te revelar. Aleluia! O que eu quero trazer para a minha igreja. Eu falei: não, Senhor, mas essa palavra tão conhecida, nós na mente queremos trazer algo tão, às vezes, extraordinário, né? A gente quer se meter a muito estudante, a gente acha que as técnicas e isso e aquilo. O Senhor falou: não, eu falo na hora que eu quero, o que eu quero, e me movo na simplicidade daquilo que eu tenho poder para fazer. Eu sou o Deus de ventos, mas sou o Deus de calmaria. Eu sou o Deus de montes, mas eu também sou o Deus de vales. E aí nessa palavra o Senhor começou a falar comigo. E o título dessa mensagem que eu quero trazer para você nesta noite diz assim, o medo não me domina mais. Você pode falar isso em alto bom som? Porque se você não falar, eu vou acreditar que o medo está te dominando. E crente com medo não combina. É que nem a água e o óleo, não se mistura. Ana, sério? Vou te mostrar na palavra. Então vamos lá. O medo não me domina mais. O medo não me domina mais. Aleluia. Eu gosto de uma igreja vibrante por causa disso. Todo mundo entende. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Dentro desse salmo, meus queridos, como eu falei, ele é bem conhecido. Na realidade, você já deve ter ouvido ele em velórios. Você já deve ter ouvido esse poema, esse salmo, em uma beira de uma cama de hospital. Você já deve ter ouvido ele sendo citado por pastores, líderes, ou um irmão, um crente cheio do poder, falando sobre a palavra em vários momentos da sua vida. Porque ele se encaixa. A palavra de Deus, ela se encaixa em todos os momentos da nossa vida. A gente tem que parar de achar que a palavra de Deus parte se encaixa aqui, parte se encaixa ali. Não. A palavra é uma só. E esse texto ele é conhecido por muitos crentes ateus. Você pode perguntar: meu marido que é ex-ateu, mas para a glória de Deus conheceu o Deus vivo? Olha, é nesse Deus que eu creio. Glória a Deus! Aleluia! E você pode pensar sobre esse texto em vários momentos, E o que eu quero trazer para você é que o livro de Salmos, só para a gente conjecturar uma ideia, para que você fique bem estruturado nessa ideia comigo, é que o livro de Salmos, eles são compostos por 150 poemas, né? A maioria deles muito conhecido pelo escritor Davi, né? Davi, quem conhece Davi, né? Gigante, aquele da pedrinha e tal.
ele era um dos autores expertos. Tem Salmos de Moisés, de Asaf, de diversos autores. O livro de Salmos ele foi um dos últimos livros a serem recolhidos, porque demorou mais de 1000 anos. Nós temos o Salmo 90, o Salmo de Moisés, que é de 1500 anos antes de Cristo. Então você tem ali uma coletânea que mostra toda a história do povo de Israel, seja peregrinando no deserto, seja cânticos, orações, e do próprio Davi, súplicas de Davi, orações em que a sua alma estava tão constrangida e que ele recorria ao Senhor. E nos deixou tantos e tantos poemas, um profeta do Senhor, Davi era um profeta do Senhor, que trouxe em sua palavra a densa harmonia do que o Senhor queria falar para o povo, e fala até hoje. Ele fala até hoje através de poemas que foram escritos há milhares e milhares e milhares de anos. E dentro disso, nós temos, dentro de Salmos, nós temos ele dividido em 5 sessões, né? A sessão de 1 a 41, de 1 a 41, ele é composto a maioria por Salmos de Davi. E eu quero me ater a essa sessão. Por quê? Porque o Salmo 23 está dentro dele. Amém? O Salmo 23 está dentro dele. E quando a gente fala do Salmo 23, a gente não pode deixar de olhar o Salmo 22 e o Salmo 24. É uma trilogia que nos apresenta o homem mais conhecido da história. O homem que veio morrer, viver e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Quando a gente olha no Salmo 22, o Salmo 22 ele retrata o sofrimento de Jesus. Nós vemos no primeiro versículo do Salmo 22 que fala: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Davi estava profeticamente falando o que Jesus falou na cruz. Você vê que o Salmo 22, o teor dele é de súplica, é de derramamento, é de sofrimento, é de pedido de socorro, e retrata a figura do nosso mestre diante da cruz. O Salmo 24 retrata Jesus como o supremo pastor, aquele que vai voltar para buscar a tua igreja. E Ana, por que você está falando dos dois? Porque o Salmo 23 ele vai falar sobre o bom pastor. E o bom pastor, ele é o pastor no Salmo 23, no Salmo 22, ele é o pastor que morreu pelas ovelhas. No Salmo 23, ele é o pastor que vive pelas ovelhas. E no Salmo 24, ele é o pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. Davi, de forma profética, e talvez as pessoas que reuniram isso fizeram uma trilogia tão linda, tão rica, porque ele retratou o mestre, o nosso Jesus, de 3 formas trinas, de 3 formas tão peculiares de quem é o nosso pastor. Porque muitas vezes na nossa vida a gente acha que o nosso pastor ainda está no madeiro e não pode fazer nada. Mas eu vim te dizer nesta noite que você está no Salmo 23, porque o pastor, ele ainda vive por você. Ele vive na tua casa, ele vive na tua família, ele vive nos teus negócios, no teu emprego. Ele é o pastor que vive pelas ovelhas. E eu quero me ater no Salmo 23. O pastor que vive pelas ovelhas. E como que é maravilhoso a gente pensar sobre isso. Muitas vezes, quando a gente está muitos anos na igreja, e eu falo isso porque eu vim graças ao bom Deus de um berço evangélico, a gente se perde nesse caminho,
que o nosso Jesus, ele está morto. Ana, por que você fala isso? Porque as nossas atitudes não estão condizentes com o que a palavra do Deus vivo diz sobre ele. Por aí, ó. Eu não posso falar que o meu Deus está vivo e eu vivo uma vida imersa no medo que me paralisa e não me deixe avançar. Eita. Quando eu falei, Senhor, o que tu queres para a tua igreja nesta noite? Falar a respeito disso. Posso pregar, pastor? Pode. Libera. Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele sabia com propriedade o que ele estava escrevendo. Ele tinha autoridade para falar sobre a vida de um pastor. Por quê? Todos sabem que Davi era um pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas e ele era um pastor de ovelhas numa região que não era nada fácil. Belém, a quase 800 metros acima do nível do mar, muito conhecido como Belém da Judéia, era uma região desértica, uma região de muitas montanhas. Então, um pastor que vivia e tinha ovelhas para apacentar numa região daquela, não era um pastoreio fácil. Imagina você tendo que levar um bando de ovelha, que não era nenhuma nem duas, não, querido. Era para lá de ser. Umas ovelhas lindas e maravilhosas. Eu amo a figura da ovelha. Mas que não tem muito discernimento. Ela não tem muito, sabe? Ela se perde muito fácil. Se não tiver de fato um preparo para ser pastor das ovelhas, se você não tiver as ferramentas necessárias, se você não conhecer por onde você anda, o fracasso está. Então Davi, ele tinha propriedade em falar a respeito do Salmo. Então a gente vê lá em 1 Samuel 17, 28, que de fato Belém era uma região desértica. Não tinha muitas águas tranquilas, principalmente em determinados momentos do ano. Ele tinha primavera, mas também tinha momentos de seca. E ele, como pastor, ele tinha que caçar, ele tinha que levar as ovelhas para onde tinha águas frescas, para onde tinha pastos verdes para que elas pudessem comer. Ele tinha que desbravar o frio muitas vezes, o vento, as tempestades de areia muitas vezes, para que as ovelhas não se perdessem. E por muitas vezes eu acredito que Davi teve que pedir socorro ao Senhor para que as ovelhas não pudessem ser tragadas. Ele retrata no livro o como que ele salvou de urso e leões. Gente, eu não estou falando literalmente, eu estou falando do bom pastor. Eu estou falando do pastor que te leva, mesmo que a circunstância é ao contrário, ele continua te levando em águas tranquilas e pastos verdejantes. Aleluia. É aquele. O pastor é aquele que quer que você desfrute. Ele quer que você desfrute de uma vida totalmente dependente dele. Posso ouvir um amém? Amém. Dependência, isso dói muito. E olha que eu sei como dói. Se uma pessoa que sempre foi independente fui eu, mas Jeová me levou na casa do oleiro para entender o que é dependência dele. Viver em dependência, mas a dependência é o medo,
elas não andam juntas. Dependência e medo não andam juntos quando a gente fala do reino de Deus. Quando a gente fala do crente que não quer ser mais ou menos. Dependência e medo não andam juntos. Diga pro seu irmão aí, pergunta pro seu irmão do lado para ver se ele acorda. E se ele estiver dormindo, agita ele aí e fala assim: tá com medo de quê, varão? Medo de quê? Briga não. Tá com medo de quê? Eita, vaso. O medo, talvez, eu tenho uma pessoa que eu me inspiro muito nas mensagens, enfim, ele fala algo muito interessante, que é o Hernandes Dias Lopes. Ele fala assim, já tive o prazer, ele fala assim: talvez o medo seja o cardápio do dia da humanidade. Para onde você olha, o medo ele está presente. Tem gente que tem medo de sair de casa. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de ficar pobre. E tem gente que tem medo de ficar rico. Tem gente que tem medo da doença. Tem gente que tem medo do irmãozinho que está do lado do lado não. Tem gente que tem medo do irmãozinho que está do lado. Ele é bravo. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo até de chegar ao trono da graça. E no capítulo 23 mostra o pastor que está com você em todos os momentos. Do versículo 1 ao 3, a gente vê que, do versículo 1 ao 3, a gente vê um pastor que traz provisão. O salmo, ele, quando você vê, é um salmo muito 6 versículos apenas. Você vê que ele é um salmo que nos faz olhar para o futuro sem temor. O temor dele nada mais é do que: eu posso olhar para o futuro sem temor. Por que, Ana? Porque eu tenho um bom pastor. Glória a Deus. Você não tem qualquer um. Você pode ter contado algum dia com amigos que te deixaram na mão. Você pode ter contado com familiares que um dia te deixaram na mão. Você pode ter pedido emprestado e te viraram na cara. Você pode ter errado, caído e te deram as costas. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que o bom pastor, ele nunca abandona uma ovelha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nunca abandona uma ovelha. Glória a Deus. E por uma humanidade que está imersa no medo, trazendo várias doenças psicossomáticas, até dentro da igreja, nós precisamos olhar para esse salmo e entender que o Senhor não perdeu as rédeas da humanidade. O Senhor não perdeu a rédea da humanidade. O Senhor não perdeu a rédea da sua vida. O Senhor não perdeu a rédea da sua causa. O Senhor continua sendo, além de provedor, a sua melhor provisão. Ele traz provisão, mas o pastor, ele é Renatinha, a provisão. Aleluia. Muitas vezes nós questionamos: Senhor, por que isso não aconteceu? Por que aconteceu de tal forma? Ou disso, aquilo, outro. Mas nós não temos a visão completa do plano do Senhor. E quando o Senhor falou, não aconteceu, mas já aconteceu. Eu morri. O véu
pode fazer naquilo que Ele é. Eu reclamo muito daquilo que Ele não fez. Você já agradeceu pelo que Ele já fez? O bom pastor, Ele é a melhor provisão. Ele é a melhor provisão. O medo, ele pode ser a sua fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas hoje nós vamos falar do medo e das ramificações que ela trazem na sua vida. E conforme o Espírito Santo for me usando, talvez você vai se ver nisso. Mas não tenha medo de ser confrontado pelo poder da palavra. O medo, ele pode ser a sua fraqueza, mas Deus tem poder, amor, equilíbrio para a tua vida. Porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é poder. Então, 3 verdades que eu quero destacar nesses salmos para a sua vida. É que primeiro, quando a gente lê de 1 a 3, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. A primeira verdade que eu quero trazer para a igreja é que se Deus é o seu pastor, você não precisa ter medo da vida. Se o Senhor é o seu pastor, e agora eu estou falando do crente, salvo, remido, que entende, porque vem ao culto de domingo adorar a quem? A Juan? Não. A Thalita? Não. Ao Senhor. Aleluia. Se Ele é o seu pastor, você não precisa ter medo da vida, porque tem todas. Eu disse, todas as suas necessidades supridas. Por que, Ana, todas as necessidades supridas? Porque o pastor, independente do cenário, independente da região, independente de onde você esteja, fincado em suas raízes, o bom pastor se encarrega de levar você para verdes pastos, te alimentar, para levar para você as águas tranquilas para você beber água, alimento. Ele não falta, Ele se encarrega dessas coisas. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. No primeiro versículo, nós vemos que o Senhor é meu pastor, Yahvé. Lembrar que está Yahvé. É o Deus autoexistente. É aquele que antes dele não existia outro. É aquele que o princípio era o verbo. É o Deus onipresente. Ao analisar o texto, a gente vê que é um Deus imutável. O bom pastor é o Deus que abrange toda a humanidade, segura e sustenta ela na palma das suas mãos. Mas o salmista Davi traz o bom pastor, aquele onipotente, onipresente, o Deus imutável, como meu Deus, o meu pastor pessoal. Ao mesmo tempo que Ele é grande, Ele também se importa com você. Ele também se importa com a sua casa. Ele também se importa com o seu cenário. Ele é o bom pastor. E quando a gente vê esse texto, a gente vê que Ele é o Jeová Shalom, o Deus da paz. Porque Ele te conduz nas águas tranquilas. Ele é o Jeová Rafá. Por quê? Porque Ele restaura a minha alma. As dores mais profundas que talvez você possa ter na sua vida ou que te causaram, Ele restaura e cura. Ele é o Jeová Rafá. Ele não morreu, querido, para você ficar no drama da sua vida.
Essa palavra eu até demorei para aprender. O que é isso, Ana? Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Porque Ele não faz justiça porque você merece, e nem eu. Ele é justiça porque Ele vela pelo teu nome. Ele não volta atrás. Nosso Deus é Deus de princípios. Quais princípios você tem quebrado na sua vida? Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Ele é o Jeová Shammah. É o Deus presente. É o Deus presente em todos os momentos, em vales de trevas, em vales de morte, nos mais altos cumes. Ele sempre é Deus presente. E Ele é o Jeová em si. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha vitória. Por que, Ana? Porque Ele está na mesa com os inimigos. Ele que prepara. Não queira preparar você à mesa do que é carro de Deus preparar, tá, querido? A mesa, ela precisa ter um anfitrião. Deus não quebra princípio. E a palavra diz que quem monta a mesa é Ele. Sabe por que muitas vezes nós nos frustramos? E isso é o Espírito Santo que está me impulsionando a falar. Não está no meu script não, tá? Então receba com o coração aberto. Porque Deus, o bom pastor, Ele só exorta quem Ele ama. Sabe por que muitas vezes a gente se frustra? Porque a mesa que é para Deus preparar, nós estamos querendo antecipar e meter a mão. Em vez de ser uma mesa de honra, acaba sendo uma mesa de vergonha. E Deus não prepara vergonha para ninguém. Deus prepara a mesa de honra para aqueles que estão dispostos a esperar o Jeová de si trabalhar. Amém? Amém. Aleluia. A segunda verdade que eu quero trazer para você nesta noite, que se Jesus é o seu pastor, se Ele é o nosso pastor, você não precisa ter medo da morte. O medo da morte, ele é algo latente. Todo mundo aqui tem certeza que um dia vai morrer. Amém? Amém. Pode levantar a mão, irmão. Amém. Eu achei que eu estava aqui no meio de vampiro. É a certeza que nós temos. Um dia nós vamos morrer. E o Senhor, nessa passagem, Ele revela para Davi de uma forma tão rica e tão linda, que se você tem Ele como bom pastor, você não precisa ter medo da morte. No versículo 4 diz: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque tu... Quem é que está contigo, querido? Será que você não tem depositado a sua confiança muitas vezes em cenários adversos em quem não deve depositar, esquecendo que quem é seu bom pastor é Ele? Você não precisa ter um medo da morte. Davi estava escrevendo isso e realmente lembrando da época que ele era pastor e defendia as ovelhas. E na parte B diz que a vara e o cajado consolam. Gente, toda vez, não sei vocês, tá? Minha mãe, Deus a tenha, está no braço do Pai.
adorava bater. Gostava de... Ela era bacharelado na arte do cajado. Na arte da vara. Quando a gente olha essa parte, a gente fala assim, nossa, meio vara e cajado no sol, mas o que é isso? Não combina, né? Porque a perspectiva que eu tenho da vara é que minha mãe, quando precisava, ela... Amém. Graças a Deus que ela fez isso. O meu irmão não fez mais. Ele era mais... E eu fico assim, nossa, como que... É uma unidade, né? Você fica assim, nossa, agora não. E aí eu fui pesquisar que todo pastor oriental, ele tinha duas ferramentas. Era a vara e o cajado. E era essencial. Não existia pastor sem vara e cajado e vara sem pastor. Ele precisava ter. Por quê? Porque era dois dos primeiros essenciais para ele conseguir. Primeiro, a vara representava proteção. Diga comigo, proteção. A vara, ela tinha uma finalidade de servir nos obstáculos, sabe? Para quando as ovelhas elas queriam pegar um caminho alternativo, já tentei pegar caminhos alternativos. Ainda bem que o Senhor joga tudo no modo esquecimento, né? O pastor, ele é bom. Sabe aquelas ovelhinhas que quer pegar um caminho alternativo? É para isso que serve a vara, não é para espancar a ovelha. É para trazer ela de volta, aprumar ela. Volta para o caminho abençoado de Deus. O pastor colocava a vara como obstáculo. Sabe aquelas coisas que acontecem na nossa vida? Você fala, mas por que eu não estou conseguindo? Não passa daqui, eu estou tentando. É a vara, querido. O pastor está falando, não vai por aqui. Porque aqui você não está vendo, porque você é meio cega. Está com um grau de miopia. Tem um penhasco. Não vai ser bom para você. A vara é a proteção. Funcionava para dar direção nas ovelhas. E o cajado, Ana? O cajado, ele tinha mais ou menos uns 3 metros, assim. Aquele negócio, né? Que tem a pessoa bem didática. Um negócio assim, sabe? Sabe? Então. Vai forcar a ovelha? Funciona isso. Então servia de apoio, impedindo que as ovelhas caíssem, por exemplo, em barrancos e penhascos. Porque tem ovelha que não obedece a vara, mas o cajado, pelo menos, ele vai lá e puxar, porque o pastor lhe dá a vida pelas ovelhas. O que é mais belo? Eu acho lindo. Lá em casa eu tenho, mas não é de ovelha não, por lá não, né? Tem não, né? Não tem não sei. Eu comprei. Lá do sul. Aqueles pelos bonitos, sabe? A ovelha, eu acho tão lindo. Mas você sabia que até o que é lindo pode ser uma armadilha quando você cai dentro d'água? Você sabia que a lã da ovelha, se ela cai dentro d'água, ela afunda? Até que é aparente para você e bonito para você, pode ser algo que faça você afundar se você não tiver com um bom pastor. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Saber que a ponta curvada em uma das pontas formadas do gancho encaixava no peito da ovelha. Assim o pastor conseguia trazê-la de volta. Conseguia trazer, resgatar e colocar ela novamente no caminho. Talvez você se viu nessa
história que eu estou te falando da ovelha, eu já me vi muitas e muitas vezes. Quantas vezes o meu bom pastor me trouxe de volta para o caminho, quando eu achava que estava sabendo de tudo. Quantas vezes águas profundas estavam me esperando e eu achava que eu tinha boia suficiente para nadar. E o meu pastor fez assim, ó, vem Ana, porque ele sabe de tudo. Então não reclame se o bom pastor estiver te protegendo com a vara, estiver te resgatando com o cajado, porque ele sabe o que é melhor para a sua igreja, para a sua vida. Não murmure, confie no seu pastor, porque você não tem que ter medo, você simplesmente tem que ser guiado por ele. Aleluia! Glória a Deus. E a terceira verdade, até que horas eu tenho? Não, acho que horas. A terceira verdade que eu quero trazer para vocês está no versículo 6. Eu vou caminhando para o final. Se você tem um bom pastor, você não precisa ter medo da eternidade. Porque, Ana, no versículo 6 ele diz assim: certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É incrível que ainda exista, aqui não, mas lá em Niterói existe, tá? Estou falando aqui não. Ou lá em Caxias, sei, Xerém. Mas daqui eu sei que não tem não, tá? Só estou dando exemplo. Que tem medo da eternidade. Da eternidade. Oh, glória. Medo de experimentar o que é a eternidade, ou então não tem nem noção do que é a eternidade, porque a gente está tão frenético buscando o alto prazer, o egocentrismo, que nós estamos esquecendo que nós não somos daqui. E geralmente, e eu vou ser bem franca, porque isso acontece muito comigo, a gente só tem essa perspectiva quando a gente está no velório. Né? Mas por que não viver todos os dias como se eu estivesse na eternidade? Porque Cristo te convida, quando você aceita o bom pastor, Ele te convida não simplesmente você se preparar para a eternidade, mas você trazer a eternidade para a terra, porque você precisa manifestar aquilo que o Senhor fez por você para outras vidas, transbordo do Senhor. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Você é o reflexo da eternidade, em que o Senhor canta, os anjos cantam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Então, por que ter medo da eternidade se você precisa se manifestar a glória de Deus nessa terra? Amém. E eu acho interessante que nessa jornada da vida, entre o berço e a sepultura, berço, daqui a pouco, né? O berço e a sepultura. Glória a Deus, ainda bem que eu tenho um marido forte. Entre o berço e a sepultura, foca. Berço e a sepultura, nós temos dois períodos. Nessa jornada chamada vida, nós vamos passar por pântanos, por vales, por desertos,
por montes, muitas lutas. Você acha que não vai ter luta? Você não entendeu que processo te leva para propósito. Aleluia! Ai, se chega um crente murmurento do meu lado falando que está passando por luta, eu falo assim, você não entendeu, né? Você não entendeu. Não existe propósito sem processo. Deus, nessa jornada, ele escalou duas irmãs gêmeas. Ai, meu, gêmeos. Precisando. Duas irmãs gêmeas. Uma se chama misericórdia e a outra se chama bondade. Não tem um dia que aquele que tem um bom pastor não se levante e não tenha essas duas guardiões do seu lado. Não tem um dia sequer que você não presencie, não tem. E se você não teve essa consciência essa noite, com o poder da palavra, eu quero liberar sobre a sua vida visão aberta, para que você veja misericórdia e bondade caminhando todos os dias da sua vida. Ama o que é misericórdia e o que é bondade. Misericórdia. Vou pregar, hein? Aleluia! Misericórdia é aquilo que você não merece, mas Deus te dá. Bondade é o que Deus te dá e você não merece. Você não merecia salvação. Eu não merecia salvação. E Ele nos deu. Eu não merecia um marido tão lindo, tão protetor. Eu amo a sua vida, meu amor. Obrigada. Mas Ele me deu. Aleluia! Você não merecia um novo começo, mas Ele te deu. Aleluia! Você não merecia uma mesa farta, mas Ele te deu. Misericórdia, você merecia um juízo e Ele morreu por você, Ele não te deu. Glória a Deus. Aleluia. Bondade e misericórdia. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor. Você não precisa ter medo da eternidade. Mas seja reflexo da eternidade na terra até nós chegarmos um dia e o bom pastor vier buscar a tua igreja. E nós seremos com Ele em glória. Mas enquanto esse dia não chegue, traga a realidade do céu para a terra. Você não foi chamado para vir aqui todos os domingos ou quarta, não sei os dias do culto. Você foi chamado para ser imagem e semelhança de Cristo por onde você andar. Você foi chamado para trazer as boas novas do Cordeiro ao perdido. Porque se um dia você foi resgatado, se um dia Deus não virou as costas, Jesus não virou as costas para você, quem somos nós para virarmos as costas para os perdidos? Se você é cristão, você é um pequeno Cristo nessa terra. Bondade e misericórdia te seguirão, transbordarão da sua vida todos os dias. É essa a realidade do céu.
ou familiares, que vão conosco até o túmulo apenas. Eu fui com mãezinha até o túmulo, mas o bom pastor, ele vai além contigo. Ele te faz voltar para casa. Nós precisamos que essa mensagem ela não se apague. Nós estamos preocupados com muita coisa e é legítimo, mas nós não podemos ser dominadas por ela. Nós não podemos ser dominados por elas, porque a maior riqueza do Evangelho é que Jesus morreu, Jesus vive e Jesus voltará para buscar-nos no grande banquete de Cristo. Acontecerá. Aleluia. E é por isso que, para encerrar, eu quero profetizar, e a maior profecia é isso aqui, ó. A maior profecia é a palavra. Nela não tem sombra de dúvida ou variação. Você está precisando de resposta? Vá na palavra. Romanos, segundo escreveu Paulo, capítulo 8, capítulo 7. É 8, perdão. Capítulo 8. Ai, eu amo essa passagem, gente. Eu amo. Capítulo 8, versículo 31 a 39, para encerrar. Eu quero que você receba essa palavra lá na sua alma, lá no seu espírito, que é onde tem vida. Se na sua alma tem medo, é no seu espírito que tem vida. E é na sua fraqueza que o poder de Deus sobrepõe todas as coisas. O poder de Deus sobrepõe sobre a sua fraqueza. Então, nesse momento, eu vou estar profetizando essa palavra e você receba em nome de Jesus. O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou a seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa dos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu. Sim, foi ele ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as que estão por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Você não precisa ter medo de recomeçar. Você não precisa ter medo de quem não entende sua história. Você não precisa ter medo de julgamentos, porque nada pode me separar desse amor. Nada
pode nos separar deste amor.